Olá, seja bem-vindo para mais esse momento devocional da Igreja Luterana Santíssima Trindade de Joinville, Santa Catarina. Sou o pastor Emerson e trago a você a reflexão da Palavra de Deus. Iniciamos em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Muito estimados em Cristo Jesus, o ser humano, ele erra. Por isso há o ditado que diz, errar é humano. Basta olharmos para os exemplos da história. Por exemplo, no século XVI, quando uma pessoa recebia um ferimento à bala, esses ferimentos eram tratados derramando-se óleo fervendo sobre as feridas. Isto é algo que é impensado nos nossos tempos. Curioso é quando nós nos deparamos na Bíblia com um texto como por exemplo de Miqueias, capítulo 6, versículo 3, onde Deus diz, o Senhor Deus diz, meu povo, o que foi que eu fiz de errado? Deus está se perguntando o que ele fez de errado. E aí nós ficamos nos questionando, será que Deus pode errar? Deus, sendo ele justo, santo e perfeito, é possível que Deus erre? Deus nunca erra. Quando a Bíblia está dizendo que Deus está se perguntando onde foi que ele errou, na realidade, o que Deus está manifestando é a sua decepção. A sua decepção com o povo que no contexto do livro de Miqueias havia se esquecido de todos os feitos, esquecido de todas as bondades e misericórdia do Senhor manifestadas na sua vida. Por isso, na realidade, Deus estava manifestando a sua tristeza contra um povo duro e teimoso de coração e tardio em ouvir a palavra do Senhor. Deus nos oferece vida, mas nós muitas vezes escolhemos a morte. Nós nos esquecemos com muita facilidade das bênçãos de Deus. Mas é interessante olhar que o mesmo Deus que no versículo 3, Miqueias 6,3, se pergunta o que eu fiz de errado, no versículo 5, ele convida o povo a refletir e pensar, não esqueçam nunca as vitórias que eu, o Senhor, consegui. Sim, amados irmãos, Deus sempre quer nos abençoar, com a sua graça, com o seu amor. O amor de Deus por nós, ele é persistente. Apesar dos nossos erros, Deus jamais deixa de manifestar a sua bondade e a sua misericórdia para com todos os seus filhos. Não devemos nunca nos esquecer da história. A história nos ensina a conhecer os erros e nos ensina a evitar os mesmos erros no presente. Mas, acima de tudo, há uma história que deve estar sempre presente na nossa memória. É a história do grande amor de Deus por nós. Amor este manifestado no sacrifício de Cristo Jesus, seu Filho, que deu a vida para que nós pudéssemos viver. E muito mais do que uma história apenas factual, esta história muda para sempre a nossa vida, em especial o nosso destino eterno. O sacrifício de Cristo e a sua obra nos tiraram da condenação e nos colocam na vida eterna, junto do Pai, junto do Filho e do Espírito Santo, que é o nosso único e verdadeiro Deus no reino dos céus. Que Deus abençoe, para que nós nunca percamos a memória dos feitos maravilhosos do Senhor nosso Deus. Amém. Bondoso e gracioso Deus, muito obrigado por todo o teu amor e por toda a tua bondade por nós. Ensina-nos a sempre nos lembrar dos teus feitos em nossa vida. Por amor de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o seu dia e que Deus te cubra sempre de bênçãos. Fiquem bem, na paz e na graça do nosso Deus. Um grande abraço.